E se eu te contasse que uma criança nasceu em meio a um incêndio que destruía uma fazenda inteira, e quando o bebê foi resgatado, todos viram algo que não conseguiram explicar? Que aquele objeto deixou uma comunidade inteira em lágrimas e mudou tudo para sempre. Esta é a história real mais tocante que você vai ouvir hoje, e eu garanto que você vai precisar de lenços. Mas antes de começar, me diz, de qual cidade você está assistindo? Comenta aqui. E se você ama histórias que tocam o sagrado, que exploram fé e milagre, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai querer perder isso. Agora, prepare seu coração para a história de Maria Conceição, o bebê Samuel, e o que o destino colocou em suas mãos. Maio de 1889, interior de Pernambuco. A Fazenda Santo Antônio era uma das maiores propriedades rurais da região, conhecida não apenas pela produção de cana-de-açúcar, mas por ser um lugar onde escravizados tinham um tratamento relativamente mais humanitário do que era comum. Isso não significa que não sofressem, apenas que sofriam menos que em outros lugares. Maria Conceição tinha 28 anos e estava grávida do seu terceiro filho. Seu companheiro, Josué, havia sido comprado para a fazenda 3 anos antes e tinham conseguido construir uma vida pequena mas significativa juntos. Maria trabalhava como enfermeira informal, ajudando outras mulheres no parto, curando ferimentos, oferecendo conforto nos momentos de sofrimento. Naquela noite de maio, Maria Conceição sentia que estava perto do parto. Seu ventre estava tenso, suas costas doíam, e havia aquela sensação de que a vida estava prestes a chegar. Josué estava ao seu lado em sua pequena casa na senzala, uma estrutura de madeira simples mas que era seu lar. Aproximadamente às 3 da manhã, o grito de alguém acordou a fazenda inteira: fogo! O fogo havia começado na casa do senhor da fazenda. Ninguém soube exatamente como. Talvez uma vela deixada acesa. Talvez um acidente na cozinha. Mas em poucas horas, o incêndio se espalhava por toda a propriedade com velocidade aterradora. O vento carregava as chamas de um prédio para outro. A seca do clima transformava tudo em combustível. As senzalas pegaram fogo rapidamente. Pessoas corriam em pânico, tentando escapar das chamas. Mães agarravam seus filhos. Homens tentavam salvar o máximo possível. Era caos absoluto. Maria Conceição foi trazida pelas contrações exatamente no momento em que seu lar começava a arder. Ela podia ouvir as chamas lambendo o teto de sua casa. Podia sentir o calor cada vez mais intenso. E sentia seu filho querendo nascer. Vamos, vamos! Josué gritava, tentando levá-la para fora da casa. Mas Maria não conseguia se mover rápido o suficiente. Estava em trabalho de parto ativo. Seu corpo não a obedecia. Ele está vindo, ela gritou. O bebê está vindo. Josué a carregou para fora, para uma área que havia sido parcialmente limpa da vegetação. O calor era insuportável. Podia-se ouvir o som das vigas de madeira cedendo, do telhado desabando. Tudo ao redor deles estava em chamas. Uma mulher mais velha, tia Rosa, apareceu do meio da fumaça. Era a parteira mais experiente da comunidade. Coloquem-a aqui, ela gritou, apontando para o chão levemente coberto de terra úmida que havia sido salvo das chamas. Maria deitou-se, cercada pelo calor do inferno. As contrações continuavam. Seu corpo continuava seu trabalho ancestral de trazer vida, mesmo enquanto a morte em forma de fogo se aproximava. Empurre! Tia Rosa gritava. Empurre agora! Maria empurrava com toda a força que tinha. A dor era imensa, tanto pelo parto quanto pelo calor das chamas. Podia sentir sua roupa pegando fogo e Josué rapidamente a extinguia com as mãos nuas, causando queimaduras enquanto a protegia. Ele está saindo! Tia Rosa gritava. Ele está vindo! Continue! Com um último grito de dor e determinação, a criança nasceu. Um menino. Perfeito. Pequeno e chorando com força nas mãos de tia Rosa, cercado por chamas que se aproximavam cada vez mais. Tia Rosa cortou rapidamente o cordão umbilical com uma faca que havia trazido. Envolveu o bebê em um pano, o único pano limpo que conseguia encontrar no caos, e o colocou no peito de Maria.
Nós temos que sair, agora. Josué gritava, o pânico em sua voz evidente. Conforme Josué levantava Maria do chão para carregá-la para longe das chamas, algo extraordinário aconteceu. O bebê, ainda escorregadio de nascimento, ainda ligado à sua mãe, tinha algo em suas pequenas mãos. Um objeto de madeira. Uma cruz rústica. Ninguém sabia de onde havia vindo. Não estava em qualquer lugar próximo. Não havia sido colocado lá por ninguém. Mas ali estava, uma pequena cruz de madeira, encaixada perfeitamente nas mãos minúsculas do recém-nascido. O que é isso? Tia Rosa sussurrou, seu rosto pálido. Josué olhou para o bebê, para a cruz, para as chamas que se aproximavam. Seus olhos se encheram de lágrimas. É um sinal, ele sussurrou. É um sinal de Deus. Ele pegou Maria nos braços, o bebê entre eles ainda segurando a cruz, e correu. Correu a dor da região em chamas, guiado não apenas pela necessidade de escapar, mas por algo que sentia, uma presença, uma proteção, uma graça invisível. Conforme corriam, as chamas que havia estado perigosamente próximas pareceram recuar. Havia um caminho aberto através das chamas, como se o fogo estivesse sendo empurrado de lado por uma força invisível. Conseguiram chegar à margem do rio que passava pela propriedade. Lá, centenas de outras pessoas que haviam escapado do incêndio observavam a destruição completa de suas casas, suas vidas, suas possessões. Mas havia um foco diferente em todos: o bebê. O recém-nascido que havia nascido em meio às chamas e que segurava uma cruz de madeira em suas mãos. Quando o primeiro raio de luz do amanhecer tocou o rosto do bebê, todos puderam ver claramente. Ele ainda segurava a cruz. Seus pequeninos dedos estavam cerrados ao redor dele, mas não apertados. Era como se a cruz encaixasse perfeitamente em suas mãos. Tia Rosa examinou a cruz cuidadosamente. Era de madeira simples, talvez feita de madeira de cedro. Tinha cerca de 8 centímetros de comprimento. Estava completamente intacta, nenhuma marca de fogo, nenhuma sujeira. Como isso é possível? Tia Rosa sussurrou. Como uma cruz de madeira não queimou em um incêndio daquele tamanho? Um padre que havia sido chamado de uma vila próxima para oferecer consolo aos desabrigados ouviu a história. Ele pediu para examinar a criança e a cruz. Quando viu o bebê segurando o objeto, seu rosto se transformou. Isso não é natural, ele sussurrou. Isso não é explicável através de meios naturais. Ele tentou gentilmente remover a cruz das mãos do bebê. O bebê começou a chorar imediatamente, seu rosto vermelho de angústia. Outros bebês nascidos simultaneamente não teriam essa capacidade de apego. Era muito cedo. Deixem ele, tia Rosa disse. Se o bebê quer manter a cruz, deixem que ele mantenha. O padre recuou. Havia algo naquele momento que o transcendia. Havia algo que o humilhava como homem de fé. Algo que sugeria que há coisas no mundo além de nossa compreensão. Maria, ainda fraca do parto, observava seu filho segurando a cruz. Ela havia visto algo naquela noite, durante as chamas. Havia visto uma silhueta, uma mulher com um bebê nos braços, entre as chamas. Uma figura que brilhava. Você viu? Ela sussurrou para Josué. Eu vi, ele respondeu. Eu vi. E ela nos protegeu. Maria e Josué decidiram nomear seu filho Samuel, um nome que significava Deus ouve em hebraico. Porque naquela noite, quando tudo havia queimado, quando tudo parecia perdido, Deus havia ouvido seus gritos. Conforme os dias passavam, mais pessoas vinham para ver o bebê que segurava a cruz. Pessoas de vilas próximas. Pessoas que haviam ouvido a história. Algumas vinham por curiosidade, outras em busca de cura, outras por fé. Samuel cresceu segurando aquela cruz. Aos 2 meses, quando os bebês normalmente não têm a força de apertar nada por mais do que alguns segundos, Samuel mantinha a cruz em suas mãos pequenas com uma força que parecia impossível. Ele não a solta nunca? Perguntava o padre quando visitava. Nunca, respondia Maria. Nem quando está dormindo. Não importa o quanto tentemos gentilmente removê-la, seus dedos se fecham mais firmemente.
Quando Samuel tinha 8 meses e começava a deixar cair brinquedos como todos os bebês fazem, a cruz permanecia. Seus dedos haviam crescido, mas a cruz ainda encaixava perfeitamente, como se tivesse sido feita especificamente para aquelas mãos que ainda não existiam quando ela foi criada. Um ano após o incêndio, uma criança de 5 anos foi trazida a Maria. O menino tinha uma febre terrível, seus olhos estavam vidrados, seu corpo queimava com calor. O médico da região havia dito que provavelmente não sobreviveria à noite. A mãe da criança havia ouvido a história de Samuel e pediu para que ele tocasse seu filho. Ela acreditava, de alguma forma, que aquele bebê que havia nascido em milagre e que segurava uma cruz impossível tinha poder de cura. Maria não sabia o que fazer. Mas Samuel, que agora tinha 1 ano e poderia ficar em pé, foi carregado para perto da criança doente. Ele estendeu sua mão pequena, aquela que segurava a cruz, e tocou a testa do menino. A febre quebrou. Imediatamente. Completamente. O menino acordou horas depois, confuso mas saudável. Sem febre. Sem sintomas da doença que o havia acometido. A mãe caiu de joelhos, chorando. É um milagre, ela gritava. É um milagre. A notícia se espalhava ainda mais. Mais pessoas vinham. Uma mulher com artrite que podia mal se mover tocou Samuel e descobriu que conseguia caminhar. Um homem cego desde o nascimento tocou Samuel e alegava poder ver pela primeira vez em sua vida. Uma criança com surdez tocou Samuel e começou a ouvir sons. Nem todas as pessoas eram curadas. Nem tudo era milagre. Mas havia mudanças que não podiam ser explicadas. Havia transformações que iam além da ciência. Conforme Samuel cresceu, ficou claro que havia algo diferente sobre ele. Não apenas pelos milagres, mas por uma sabedoria que parecia ir além de sua idade. Aos 5 anos, ele já podia ler fluentemente, ensinado por tia Rosa, que havia aprendido de forma limitada quando jovem. Aos 8 anos, ele ensinava crianças que nunca haviam tido acesso à educação. Mas mais importante que seu intelecto era seu coração. Samuel tinha uma compaixão pelos sofredores que era quase sobrenatural. Podia aparecer em uma multidão e identificar quem estava em maior dor. Podia oferecer palavras de conforto que de alguma forma faziam diferença. Como você sabe o que dizer? Perguntava Maria ao seu filho. Eu ouço, Samuel responderia. Há uma voz que me diz o que as pessoas precisam ouvir. Que tipo de voz? Perguntava Maria. Samuel pensava cuidadosamente antes de responder. Uma voz que soa como seu amor, mãe. Como o amor de todas as mães que perderam seus filhos. Como o amor de Deus que queimou na cruz para salvar todos nós. Aos 10 anos, Samuel pediu para estudar para ser padre. Seus pais apoiaram, embora isso significasse que ele deixaria a fazenda. Mas antes de partir, Samuel fez algo extraordinário. Ele entregou a cruz à sua mãe. Você não quer levá-la? Perguntou Maria, chocada. A cruz sempre pertenceu a você, mãe, Samuel respondeu. Eu apenas a mantive segura enquanto crescia. Mas sua mensagem, seu significado, está comigo. Está em meu coração. A cruz física pode ficar com você. Mas quando Josué tentou pegar a cruz das mãos de Samuel, seus dedos não se abriram. A cruz estava selada em suas mãos. Ainda não está na hora, sussurrou Samuel. Há uma pessoa que virá que precisa ver isso em minhas mãos. Samuel foi para o seminário e foi ordenado padre aos 28 anos. Ele se tornou conhecido por sua compaixão extraordinária pelos pobres, pelos sofredores, pelos marginalizados. Sua celebração da missa era diferente de qualquer outra. Era como se o próprio céu descesse para tocá-lo enquanto ele rezava. Mas ele mantinha a cruz em suas mãos. Mesmo como padre, mesmo em todas as cerimônias, mesmo durante toda a sua vida adulta, Samuel segurava a cruz que havia nascido com ele. Aos 45 anos, um homem viajava uma longa distância para conhecer este padre extraordinário cuja história havia se espalhado por toda a América do Sul. Era um juiz federal, um homem de poder e influência, mas também um homem quebrado pelo remorso. O juiz havia condenado inocentes à morte.
Havia feito acordos corruptos. Havia permitido que seu poder o corrompesse completamente. Havia chegado ao ponto de considerar o suicídio como escape de seu próprio remorso. Ele entrou na igreja onde Samuel estava rezando. O padre estava de joelhos, segurando a cruz em suas mãos, rezando silenciosamente. O juiz apenas observava. Lentamente, Samuel abriu os olhos. Viu o juiz. E pediu que o homem se ajoelhasse ao seu lado. Eu sou um homem perdido, o juiz sussurrou. Nenhum de nós está perdido enquanto ainda respiramos, Samuel respondeu. Enquanto ainda temos a chance de mudar, a chance de pedir perdão, a chance de reparar os danos que causamos, nenhum de nós está perdido. Samuel estendeu sua mão, a mão que segurava a cruz, e a colocou sobre a cabeça do juiz. Sinta o peso dessa cruz, Samuel sussurrou. Sinta o peso de cada pecado, de cada vida arruinada, de cada erro. Mas sinta também o amor que a criou. O amor que é mais forte que qualquer culpa, que qualquer condenação, que qualquer escuridão. O juiz começou a chorar. Chorou pelos inocentes que havia condenado. Chorou pelo homem que havia se tornado. Chorou pela chance de mudança que ainda lhe restava. Quando ele deixou aquela igreja, era um homem diferente. Nos anos seguintes, ele usaria sua posição para revisar casos injustos, para libertar inocentes, para reconstruir sua vida em torno da justiça em vez de corrupção. Samuel viveu até os 82 anos. Ao seu leito de morte, cercado por centenas de pessoas cujas vidas havia tocado, a cruz estava ainda em suas mãos. Nunca a havia deixado. Nem uma vez em 82 anos. Quando Samuel finalmente morreu, um grito de lamento saiu daqueles que o rodeavam. Mas conforme todos se aproximavam, viram algo extraordinário. A cruz desceu lentamente das mãos de Samuel, flutuando no ar como se levada por uma brisa invisível. Pairou sobre seu peito por um momento, brilhando com uma luz suave. E então desapareceu. Não havia cruz. Apenas o corpo de Samuel em paz, com as mãos finalmente abertas. Abertas mas vazias. Para onde ela foi? Perguntava o padre que estava junto ao corpo. Para onde ela sempre esteve? Respondeu uma mulher idosa que havia sido trazida à saúde por Samuel quando era criança. No coração de todos nós. No amor que ele plantou. Na transformação que ele inspirou. Mais de 130 anos após o nascimento de Samuel nas chamas, sua história continua sendo contada. Não como uma lenda, mas como um testemunho. A área da fazenda onde ele nasceu, aquele círculo que o incêndio não tocou, foi transformada em uma pequena chapel. Peregrinos vêm de toda a América do Sul para rezar ali, para lembrar que milagres são possíveis, que graça existe, que às vezes a vida oferece sinais que vão além de nossa compreensão. Os descendentes de Samuel continuam seu trabalho. Seus irmãos espirituais, aqueles que ele treinou antes de sua morte, estabeleceram escolas, hospitais, centros de cura. Tudo baseado na compaixão que Samuel demonstrou, na capacidade de ver o sagrado em cada pessoa. Histórias de cura continuam sendo reportadas, não todas confirmadas, não todas explicáveis, mas reportadas. Pessoas que tocam o local onde Samuel nasceu e experimentam transformações. Pessoas que rezam nas capelas dedicadas a ele e encontram paz. Pessoas que leem sobre sua vida e encontram razão para continuar vivendo. Nos escritos que Samuel deixou, diários, cartas, sermões, havia uma passagem que se tornou central para seu ensinamento. Nasci em chamas, e isso me ensinou que nem toda escuridão é o fim. Nem todo fogo destrói, às vezes cria. Nasci segurando uma cruz, e isso me ensinou que todos nós nascemos segurando o peso de algo maior que nós mesmos. A necessidade de transformação, a possibilidade de redenção, o poder do amor. Não fui um homem perfeito. Cometi erros, permiti que o medo me paralisasse às vezes, falhei em ajudar aqueles que poderia ter ajudado. Mas fui um homem que acreditava que mudança era possível. Que nenhum coração estava tão endurecido que não pudesse ser tocado. Que até nos piores entre nós há uma fagulha de divindade esperando para ser reavivada. Se há um milagre em minha vida, não é que eu tenha curado as pessoas.
Cada pessoa já carregava sua própria cura dentro de si. O milagre é que eu pude ver isso. Que eu pude apontar aquela luz interior. E que aquele apontamento foi o suficiente para alguns descobrirem sua própria força. Há um evento que ocorre anualmente no site onde Samuel nasceu, aniversário de sua morte. Centenas, às vezes milhares de pessoas se reúnem. Eles vêm de todas as regiões, de todas as classes sociais, de todas as denominações religiosas. O padre celebra uma missa especial onde a história do nascimento de Samuel é contada. E no final, todos rezam. Mas algo extraordinário acontece durante esta oração. Pessoas começam a chorar. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de algo mais profundo. Lágrimas de reconhecimento. Lágrimas de que sim, milagre é possível. Que sim, transformação é real. Um sobrevivente de abuso que viajou milhares de quilômetros para estar ali descobre que finalmente consegue perdoar. Uma mãe que perdeu um filho, carregando remorso por 30 anos, descobre paz quando toca a terra onde Samuel nasceu. Um homem que havia considerado suicídio descobre razão para continuar vivendo ao ouvir sobre o juiz que Samuel ajudou a redimir. E todos fazem o mesmo gesto, colocam a mão sobre seu coração. Porque sabem, de alguma forma, que a cruz que Samuel segurou, a cruz que desapareceu quando ele morreu, agora reside em cada coração que é tocado por sua história. Que cada um de nós segura essa cruz. Que cada um de nós carrega a responsabilidade de transformar a escuridão em luz. A cruz que Samuel segurou nunca foi encontrada. Após sua morte, desapareceu completamente. Muitos procuraram por ela. Alguns acreditam que ainda está escondida em algum lugar, esperando ser descoberta. Outros acreditam que ela transcendeu o físico, transformando-se em algo totalmente espiritual. Mas há um fato indiscutível. Durante o incêndio de 1889, um bebê nasceu em chamas segurando uma cruz impossível. Durante sua vida, esse menino tocou centenas de corações. E sua história continua tocando corações hoje. Se havia um milagre, não estava apenas na cruz ou no nascimento. O milagre estava na capacidade de um ser humano de estar em pé em meio ao sofrimento e oferecer esperança. Capacidade de manter a fé quando tudo queima. Capacidade de amar completamente e sem reservas. Esses são milagres que podem ser replicados. Que podem viver em cada um de nós. Quando você visita o site onde Samuel nasceu, quando você toca a terra que foi poupada pelas chamas, quando você reza na capela erguida ali, você não vê a cruz. Mas você sente sua presença. Sente na compaixão de outras pessoas reunidas. Sente na silhueta escura dessa mulher que parecia estar entre as chamas, aquela figura que ninguém consegue explicar mas que todos viram. E você entende, finalmente, que alguns milagres não precisam ser explicados. Precisam apenas ser testemunhados. Precisam apenas viver nos corações dos que foram tocados. A criança nascida em meio às chamas não era um profeta. Não era um salvador. Ele era simplesmente um homem que entendia que cada pessoa que sofre merecia ser vista, ser escutada, ser tocada com compaixão genuína. Quando você deixa aquele lugar sagrado, quando você retorna à sua vida, você não está o mesmo. Porque conhece, agora, a história do bebê que nasceu segurando uma cruz. E essa história vive em você. E quando você oferecer compaixão a alguém que sofre, quando você estender sua mão a alguém que caiu, quando você vir alguém em desespero e oferecer esperança, você, naquele momento, segura a cruz. Você se torna portador daquele milagre. Você se torna a resposta às orações de alguém. E todo mundo que é tocado por sua compaixão, aquele toque se estende a outras pessoas. Porque Samuel ensinou que amor é multiplicativo. Que um ato de compaixão cria ondas que viajam através de gerações. A cruz que desapareceu quando Samuel morreu não desapareceu realmente. Transformou-se. Tornou-se invisível mas onipresente. Vive em cada coração que foi tocado por sua história. Vive em você, agora, enquanto você termina de ouvir essa história. E o choro que todos derramaram quando viram aquele bebê segurando uma cruz impossível, esse choro nunca terminou. Continua em cada coração que reconhece o sagrado em outro ser humano.
Continua em você. Quando você escolhe amar. Quando você escolhe ter compaixão. Quando você escolhe ser a resposta à oração de alguém. Esse é o verdadeiro milagre. E ele vive eternamente.